Sat. Hoje eu vou falar um pouco então sobre o que me levou para a dança, a minha trajetória dentro da dança, porque isso definiu muito assim, a minha pesquisa, a direção da minha pesquisa. Eu comecei, na verdade, com a prática do yoga quando eu era criança. E eu comecei a praticar yoga com a minha mãe, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, com a professora Terezinha Marta, que foi até a presidente da Associação Mineira de Yoga. E eu tinha um interesse muito grande pelo yoga, eu praticava todo dia sozinha em casa, eu queria só fazer aula com os adultos, fazendo as posturas mesmo, eu não queria ir para as aulas de criança, onde tinha brincadeira, essas coisas, então eu era muito focada na prática do yoga. E aí depois de um tempo eu comecei a sentir a necessidade, assim, eu gostava do yoga, dessa coisa filosófica que tinha, do trabalho com o corpo, e do corpo, não só o corpo sozinho, mas o corpo com a mente, com os sentimentos, com as emoções, com tudo ali junto, né? Não era só um trabalho físico igual numa academia, por exemplo, e a questão espiritual também, mas eu sentia um pouco a falta, assim, conforme eu fui crescendo, da troca com o público, com outras pessoas, porque o yoga é um pouco solitário, né, num certo sentido. E aí eu fui, então, fazer dança. Só que na dança, eu comecei com balé clássico, depois fiz balé moderno, fui passando por diversas danças. Depois, até no decorrer da minha vida, eu fiz vários outros estilos de dança também. Eu nunca larguei a dança, desde que eu comecei, assim, com mais ou menos 8 anos. Mas aí eu comecei a sentir também a necessidade de ter uma coisa que passasse mais uma mensagem. Eu achava que às vezes faltava isso um pouco na dança, pelo menos no tipo de dança que eu fazia, né? Essa dança mais tradicional, digamos assim, ocidental. E aí eu fui procurar o teatro. Eu já estava lá com os meus 13, 14 anos. E no teatro eu gostei muito dessa parte, mas eu sentia falta de uma fisicalidade maior também no tipo de teatro que eu fazia. E aí eu fui enveredando pelo teatro, dança e tudo mais. Fui estudar no Palácio das Artes, o curso de atores profissionalizante lá, que é muito bom. Tive contato com professores muito bons, com artistas muito interessantes. E esse trabalho despertou muita coisa em mim e começou a me abrir para o teatro físico, para o teatro oriental, para outras possibilidades e possibilidades de conversa, assim, do yoga com a dança e com o teatro, que era uma coisa que me interessava muito. Depois também fui fazer faculdade de artes cênicas, fiz licenciatura em artes cênicas na UFMG, até depois ter chegado no meu mestrado em artes, né? Mas aí, quando eu fiquei sabendo da existência da dança clássica indiana, isso me interessou muito porque tinha muito essa questão de unir as coisas que eu gostava do yoga com a dança, com o teatro, com a filosofia, porque aí também eu já tinha começado a estudar filosofia ocidental e depois a filosofia oriental. Eu também comecei a fazer parte da ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, então fui me aprofundando mais na filosofia ocidental, na filosofia oriental, quer dizer, na filosofia indiana principalmente. E então, assim, quando eu descobri a dança indiana e o Bharatanatyam, né, os outros estilos de dança clássica indiana, isso para mim foi muito importante, porque eu vi que era uma coisa que tinha tudo aquilo que eu queria. E aí, essa dança, ela tem tudo, essa arte, ela tem tudo isso que eu estava buscando, dessa maneira tradicional que ela é feita. Isso não quer dizer que, por exemplo, pessoas que não têm uma busca filosófica, por exemplo, não possam dançar, pessoas que são de diferentes religiões não possam dançar, ou que pessoas não busquem a dança e não façam muito bem feita a dança indiana, por exemplo, de uma maneira somente técnica. Né? Muitas pessoas usam, por exemplo, para o trabalho do ator, para o trabalho de pesquisa, para o condicionamento físico, para várias coisas. Isso acontece, é claro, mas é interessante a gente notar que, assim, essa dança, quando ela é feita tradicionalmente o que a gente tem é uma dança que tem essa junção do teatro, da dança, da filosofia, da espiritualidade, né? Porque a gente pode fazer ela de outra maneira, mas tradicionalmente ela é assim. Isso porque a gente vai ver, as danças, elas estão baseadas em escrituras sagradas, como Natya Shastra. Essas danças, a gente encontra, elas vão falar de histórias e tudo das divindades, de Vishnu, de Shiva, de Ganesha, de Devi. Essas danças a gente encontra
esculturas delas nas paredes dos templos. Essa dança, quando ela é explicada no Natya Shastra, ela é explicada como uma questão filosófica, espiritual. E quando a gente vai nos templos, por exemplo, aqui do sul da Índia, a gente vê que todos os templos têm um lugar onde acontece dança, onde acontece arte, onde acontece música. Então, falar, por exemplo, que a dança indiana ou que a arte indiana clássica, ela não necessariamente tem a ver com espiritualidade ou religião, é uma invenção, né? Ela pode ser feita dessa maneira atualmente, pode ser feita, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas tradicionalmente, originalmente, ela está totalmente atrelada à questão espiritual, religiosa, hindu, por assim dizer, né? A gente sabe que esse termo ele é controverso, mas então é isso, está totalmente ligado a essa minha busca.